Boa tarde a todos, vereadores aqui presentes, nossa técnica Edilane, ao público que nos assiste, vários meios de comunicação. Está aberta a segunda reunião de trabalho da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Por favor, tem a ata da reunião passada, ser lida. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da primeira reunião ordinária. Aos 16 dias do mês de janeiro de 2020, às 15h42, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tame Zambrana e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente, o vereador Fabrício Machado, colocou em discussão e votação o assunto da pauta, audiência pública, sobre o projeto de lei 4399, que fixa os feriados religiosos no município de Itajubá, de autoria dos vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Carlos Eduardo Correia Molina, José Maria Silva e Sebastião Silvestre da Costa. O presidente passa a palavra ao vereador Ricardo da Fonseca Tame Zambrana, onde discorreu sobre o assunto em pauta. Após ampla discussão, o vereador Carlos Molina sugeriu a data do dia 6 de fevereiro de 2020 e o vereador Ricardo Zambrana sugeriu que ficasse a data do dia 13 de fevereiro, já definida em outra reunião, onde o local já estava agendado para a referida audiência. Após discussão, ficou deliberado que a audiência pública será no dia 13 de fevereiro de 2020, às 19 horas, no CTC, Centro Técnico Cultural. Após o vereador Ricardo Zambrana coloca em discussão e em pauta dessa reunião, onde relatou que há várias reclamações da população sobre os gastos das festividades do bicentenário e as festas do final de ano. Após ampla discussão, ficou deliberado a comissão fazer 2 requerimentos, um de convocação ao secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Massoud Nassar Neto, para a prestação de conta das festividades em comemoração ao bicentenário da cidade em 2019, para o dia 13 de março de 2020, e um convite ao mesmo secretário para a apresentação de dados referentes às festividades de fim de ano no município. O vereador Ricardo Zambrana e os demais membros da comissão propuseram a ratificação de todas as decisões referente à audiência pública sobre o projeto de lei número 4364, que institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido, de autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina, onde o vereador Ricardo Zambrana será o responsável pela organização da audiência. Após considerações finais, nada mais vendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de janeiro de 2020. Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tame Zambrana, Carlos Eduardo Correia Molina, membros desta comissão. Obrigado, Regiane. A ata está em discussão, a ata está em votação. Quem aprova a ata, permaneça como está. A ata está aprovada. Bom, vamos dar início à segunda reunião da comissão, onde a pauta é a discussão sobre o edital da audiência pública referente ao projeto de lei 4399 de 2019, que fixa o feriados religiosos no município de Itajubá. Depois, o parecer ao projeto de lei 4429 de 2019, que declara cidades irmãs da cidade de Itajubá e Itabira. Bom, como a audiência já vai ser mais, para a gente discutir melhor, eu vou pedir para a técnica Regiane que lê o parecer do projeto de lei 4429, que declara cidades irmãs da cidade de Itajubá e Itabira. Por favor. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Parecer do relator ao projeto de lei número 4429 de 2019.
Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4429 de 2019, que declara cidade irmãs as cidades de Itajubá, Minas Gerais e Itabira, Minas Gerais, autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise, nos termos do disposto do regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer do relator. As cidades irmãs, por muito tempo, existiu apenas no papel. Hoje tem outro sentido. A iniciativa das cidades irmãs tem o objetivo de aumentar o intercâmbio entre as cidades que têm pontos em comum. É reconhecer os laços existentes e os pontos de aproximação entre seus habitantes, surgindo assim oportunidades de negócios e de maior proximidade entre esses municípios. As cidades irmãs são aquelas que partilham a mesma vocação, são fortes em pesquisas tecnológicas, concentram muitas instituições financeiras, são referências culturais e assim por diante. Cabe salientar que, com a instalação do campus avançado da Unifei, Itabira agora se projeta no Brasil no cenário da ciência e tecnologia. Observamos que Itajubá e Itabira apresentam interesses comuns em relação à educação e estímulo à inovação e empreendedorismo de base tecnológica. A criação do campus da Unifei em Itabira cria entre essas duas cidades uma ligação sólida em buscando inovação tecnológica, excelência em educação e qualidade de vida para seus cidadãos. Para que a geminação de cidades ocorra, os dois municípios precisam ter características semelhantes, como aspecto cultural, econômicos, números de habitantes, tamanho e setor econômico, podendo até mesmo considerar possíveis problemas e dados fatos históricos. Assim, observa-se que Itajubá e Itabira se inserem nesse contexto sob todos os aspectos. Voto do relator. Cientes, portanto, da importância, relevância e oportunidade da matéria tratada, e manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 4429 de 2019. Essa é a nossa análise. Câmara Municipal de Itajubá, 14 de janeiro de 2019, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, relator desta comissão. Obrigado, Reginane. O parecer ao projeto de lei 4429 está em discussão. Vereador? Não. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto de lei 4429, que declara cidades irmãs a cidade de Itajubá e Itabira, está aprovado por unanimidade. Vamos partir agora para a discussão da audiência pública. Então, temos aqui, queria passar a palavra ao vereador Ricardo Zambrana, que ficou o responsável pela produção da audiência pública. Vereador Ricardo. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, vereador Fabrício. Melhorou? Boa tarde, vereador Fabrício, vereador Molina, nossos técnicos que nos acompanham. Eu recebi aqui a proposta de audiência pública montada aqui, o edital de convocação, foi feito pelo nosso diretor legislativo, Luiz Gonzaga. Eu li todos os itens aqui. Pessoal da comunicação, no artigo 14, a audiência pública será gravada. Tem uma palavra só que está para correção, está escrito grava, em áudio e vídeo. E só um ponto, vereadores, que me deixou em dúvida, portanto, que eu fui consultar o jurídico, consultar o pessoal, nossos técnicos aqui, sobre a condição do artigo 9º, onde coloca que todo cidadão poderá também participar, no ato da assinatura do livro de presença, de uma enquete, onde poderá se posicionar a favor ou contra o projeto de lei em questão. Então, essa realmente é um artigo que me deixa em dúvida se seria o local adequado para fazer isso. Então, uma das sugestões que eu tenho, se a Câmara tem interesse de fazer uma enquete, eu acho que deveria ser feita uma enquete através de outros meios,
ou seja, o próprio Facebook ou o próprio site da Câmara. No local em si, há uma condição de preocupação por diversas razões. Uma das razões mesmo seria a condição da discussão ali diretamente. Outra razão que pode não expressar verdadeiramente o que a população deseja. Vou usar 2 exemplos aqui. No ato em si, é claro que não foi uma audiência de discussão pública, mas foi uma sessão pública da Câmara. Ou seja, no ato da própria votação do projeto de lei dos feriados, nós tivemos todo o plenário tomado pelo lado da Igreja Católica, onde o peso estava aqui para votar favorável ao feriado religioso, à mudança. No ato da votação do plano diretor, nós tivemos todo grupo de secretariado e diretores ocupando todo o local do plenário, não deixando outros grupos poderem ocupar. Então, isso me preocupa, que talvez o local, embora mais amplo, possa ter um viés, e possa ser palco de discussões mais acaloradas. E ainda, não há uma regulamentação de como esta enquete será usada. Aqui fala de uma enquete, mas não fala onde que vai ser publicada, não fala se quem vai ser o responsável por essa publicação, se vai passar pela comissão, se vai ficar a cargo da diretoria administrativa. Então, eu acho que este artigo, ele poderia ser trabalhado já, a gente pode pedir para a própria parte da Câmara, parte administrativa, se tem interesse em fazer uma enquete, se a Câmara tem interesse em fazer uma enquete, que possa, se for legal isso também, publicar na própria página do Facebook da Câmara Municipal. Eu acho que no local, e sem discriminar maior regulamentação dentro dessa condição aqui, eu acho que ele poderia trazer um viés não interessante. O público poderia não ser aquele, ou ser um público que não exprime toda a população, ou parte maior da população. É claro que é uma audiência aberta e todos podem participar, mas eu entendo justamente isso. Eu acho que estão faltando informações aqui sobre esta enquete. Então, essa proposição que foi feita pelo diretor, eu acho que nós poderíamos revogá-la, retirá-la. Aqui está toda aberta a audiência pública de maneira democrática, a abertura pelo presidente, as colocações dos palestrantes, o tempo determinado para quem quiser usar a palavra. Isso tudo para quê? Para as partes defenderem seu posicionamento, para dizerem por que eles querem isso ou por que não querem. Então, isso tudo está bem aberto, está bem colocado, seguindo toda e qualquer audiência pública que essa casa já executou. Também fui procurar saber, então, numa questão, o porquê dessa colocação agora, porque nenhuma audiência pública realizada nos últimos anos teve uma enquete naquele momento de audiência pública. Também fui procurar com o nosso jurídico se existe alguma coisa dizendo se pode ou se não pode. E o regimento ele não fala nada. Então, lá fala que, sim, informações que possam ser relevantes para essa discussão. Então, a minha proposta aos senhores vereadores é que, como não há uma discriminação melhor, como é que isso vai acontecer, como é que isso vai ser utilizado, como é que isso vai ser informado e tudo mais, é uma sugestão que, se quer fazer uma enquete, se há uma proposição do diretor fazer uma enquete para auxiliar na informação, que isso possa ser colocado em outras mídias, em outras vias, mas não necessariamente no local. Então, essa é a minha proposta. E o restante, eu acho que nós estamos aí dentro dos padrões das audiências públicas. Vereador Molina. Boa tarde, senhores vereadores, nossa técnica legislativa. Essa questão do artigo 9º, eu também não tinha visto ainda, estou vendo agora, mas eu vou te dizer como que ele surgiu. Surgiu a partir de um questionamento que eu fiz. Eu fiz, através do meu assessor, eu não estava aqui, conversando pelo WhatsApp, pedi a ele para que ele questionasse com o nosso diretor Luiz Gonzaga se isso seria possível. A resposta dele foi que seria possível e imagino eu que ele, então, depois da minha pergunta, ele julgou que seria interessante incluir a ideia. Então, assim, surgiu daí. Eu tive uma ideia inicial de que talvez isso aqui fosse interessante. Perguntei, através do meu assessor,
E aí a pergunta, imagino eu, né, resultou numa ideia em que o nosso diretor legislativo abraçou. Então, de fato, acho que isso nunca aconteceu em nenhum outro momento, em nenhuma outra audiência. O que eu penso a respeito? Eu penso que pode ser interessante. E, obviamente, ninguém vai poder usar isso aqui como algo digamos que represente o município. Obviamente, nós não vamos ter ali, sei lá, 400 pessoas, não é um quantitativo que representa o município. É só para ter um parâmetro das pessoas presentes, quantos que estavam favoráveis ou contrários ao projeto. Por que eu acho interessante isso? Saber, quantificar, né, a presença, né, das pessoas na audiência, quantos eram favoráveis, quantos eram contrários. Porque em outras situações, como essa que o vereador lembrou, né, do feriado, que é o mesmo assunto, né, enfim, mas naquele momento que a gente votou o projeto de lei, nós temos uma percepção visual, né, de que a maioria esmagadora eram aqueles favoráveis à mudança, mas nós não temos nenhum registro, né? Nós tínhamos ali o plenário lotado e no nosso visual ali a maioria esmagadora era favorável ao projeto em questão. Tinha uns 3 ou 4 pessoas do outro lado. Mas assim, é uma estimativa que a gente não tem uma certeza, não tem um registro. Então eu imaginei interessante. Então, assim, eu seria favorável que mantivesse o artigo e talvez elaborando melhor. Quando o vereador coloca aí, questiona, né, onde vai ser divulgado e tudo mais, acho que a gente pode acrescentar elementos ao artigo 9º para que essa enquete já fique mais bem delineada. O que se pretende fazer? Eu acho que dar total publicidade a esse percentual e tudo mais seria interessantíssimo, né? Posso dar uma sugestão, Molina? Do modo que está colocado, o que o vereador Zambrana falou, até que tem um pouco de sentido. Mas, pelo lado que você está falando, isso é uma opinião minha, tá? É porque aqui está, no ato de assinatura do livro do presença. Então, você olhando o artigo 9º, dá a impressão que você assina o seu nome e dá o seu positivo ou negativo. Então, pode até fazer isso, mas uma coisa assim, ó, tem aqui, como se fosse uma urna, alguma coisa, a pessoa coloca dentro, não colocar o voto dela relacionado à pessoa. Não sei se dá para entender mais ou menos. Alguma coisa nesse sentido, para depois a gente fazer a gente pode usar isso até para promover. Fora, tivemos audiência, onde tantas pessoas são favoráveis, tantas pessoas são contra, até para dar assim, acho que é mais reforçar ainda mais a audiência pública, na minha opinião, porque lá, acho que todo mundo que vai estar lá não vai poder expressar o que quer. Mas, às vezes, por fato de uma enquete... Não enquete, na verdade. Eu acho que o nome enquete ficou meio assim. Parece que você vai responder um questionário, como está falando. Ou senão você assina e logo depois das assinaturas você vai colocar favor, contra. A gente pode fazer... Eu acho interessante isso. Não tem problema nenhum, não é uma coisa oficial, tem que colocar, que não vai ser a pessoa não é obrigada a colocar, vai ter uma pessoa, logicamente, não vai uma pessoa assinar todas as vezes. Não, mas vai ter pessoas responsáveis, porque aqui, ó, são prerrogativos do presidente da comissão de audiência, designar um ou mais secretários para auxiliar os trabalhos. Então, nós podemos designar um funcionário da Câmara para ficar o tempo inteiro lá cuidando disso. Eu acho uma coisa viável. E pode ser, a partir disso, pode ser até uma inovação para uma audiência pública. No momento, eu achei inviável, mas depois, pensando bem, refletindo, eu acho viável isso. E a fala do vereador Zambrana em relação a fazer algo mais amplo, acho que a gente pode também, talvez, levar para a mesa diretora, né? Mas aí seriam coisas complementares. Veja bem, isso aqui estaria retratando aquele momento, a audiência, a participação na audiência. E aí eu concordo com o vereador Fabrício que talvez colocar de uma forma, qual que é o termo? Reservada, né? A pessoa não vai se expor, né? Ela, ao invés de assinar e colocar um xizinho no favor ou contra, ela iria para uma espécie de urna ali e depositaria o seu voto, que pode ser a favor, contra, indeciso, enfim, pode ter um rol maior de opções.
para a gente ter um retrato, né, ao final da audiência, daquelas 400 pessoas presentes, qual o percentual de pessoas que já foram para lá definidas favoráveis, definidos contrários ou indecisos, enfim, só para ter esse parâmetro. Não é algo que vai, digamos assim, representar o município e tudo mais, vai representar aquele momento da audiência, a participação na audiência. E aí, como forma complementar, então seria um outro assunto, né, embora tenha similaridade, enfim, a gente poderia pensar em levar essa proposta para a mesa diretora e tentar articular uma forma de fazer uma enquete mais ampla, usando o recurso do site da Câmara e tudo mais. Acho que é uma ideia que a gente até hoje não pensou, né, em termos de acompanhamento desses assuntos que são mais polêmicos e tudo mais. Presidente, eu acho assim, justamente eu acho que é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro das questões, seja no site, mas eu ainda acho que tem que ser pensada. A partir do momento, por exemplo, o senhor começou a falar, me surgiu uma situação. No ato da assinatura do livro, assinei, votei, fui embora. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer que essa é uma enquete que ela, a partir do momento que as partes interessadas, vamos dizer assim, saibam que ela vai acontecer, isso pode dar um trabalho dentro da audiência pública. As pessoas podem acreditar, embora a gente possa, não, isso aqui é só para ver uma avaliação de quem estava aqui, mas as pessoas podem acreditar, as pessoas mais interessadas, que é importante, vamos mobilizar. Eu acho que a lógica da audiência, entendo que a lógica da audiência pública é a informação. Por isso vai ser gravada, vai ser disponibilizada, as pessoas que não puderem comparecer, elas vão ter acesso das falas de quem defendeu ou quem se posicionou contra. Então, a audiência pública, no meu entender, ela não está ali para bater o martelo, ela está ali para informar, né, para trazer conhecimento. Quando, vou voltar a dizer, um artigo, eu acho que a Câmara tem que se envolver nos assuntos mais amplos mesmo, maior comoção da população, através de enquetes, seja pelo site, né, começar a trabalhar isso no futuro, seja pelo site ou pelo próprio Facebook, que é mais simples. Qualquer um de nós podemos fazer uma enquete no Facebook, que hoje é uma mídia bastante utilizada. Mas, como não há uma situação totalmente trabalhada disso aqui, e pelo fato ainda, eu volto a dizer, que quando as partes souberem que vai haver uma enquete, isso pode gerar uma situação de uma movimentação. Eu vou repetir aqui, quando os secretários e os diretores vieram convocados pela Prefeitura e ocuparam todo o plenário, e aí, vereador Molina, está registrado, né? Não houve registro? Não, houve um registro, sim. Está filmado, identificado o rosto de cada secretário, cada diretor, cada pessoa comissionada da Prefeitura que esteve aqui naquele dia, a pedido do Executivo, para fazer uma votação, né, como você colocou, um volume, parecendo que a população não estaria ligada a isso. Da mesma maneira, quando houve votação dos próximos feriados, que a própria igreja veio identificada pela gravação e identificada, inclusive, pelas vestimentas, né, com a camiseta da própria igreja. Então, é só uma preocupação no sentido de que isso vai haver uma movimentação, de causar uma situação que vai ali para tentar ganhar uma coisa, um voto, que pode não ser, né, de importância, mas que pode causar uma situação ali, né, de desconforto, uma movimentação não verdadeira, ou ainda tirar o foco que é o conhecimento da audiência pública. Ou seja, a audiência pública está aqui para esclarecer, quem quiser perguntar para os palestrantes está aqui. Favorável ou contra, está aqui. Então, essa é só a minha preocupação, a minha proposta é que isso possa ser pensado em outras situações, em outro momento. Eu acho que isso tem que ser melhor estruturado, para que possa não haver essas discussões. Mas eu ainda acho que a audiência pública não é o local disso. Eu acho que o local disso pode ser através do próprio site da Prefeitura, do Facebook da Prefeitura, que o Facebook pode montar rapidamente, a partir do momento que a mesa diretora, né, se nós fizermos uma consulta para a mesa diretora, facilmente ela pode montar isso e soltar antes até da audiência. Alguns jornais, algumas mídias, tudo mais, algumas pessoas já soltaram isso da outra vez. Nós tivemos várias situações de resultado. Mas a minha solicitação, presidente, e ao vereador, eu entendi qual foi o interesse. Eu acho que é uma excelente ideia, uma enquete, coordenada pela Câmara, mas não no momento da audiência, porque no momento da audiência, ainda assim, é um momento de informação. Essa é a minha sugestão, que só o artigo 9º, que eu acho que deveria ser
melhor trabalhado, melhor discutido, e me preocupa justamente essa. Se é uma audiência de informação, né, nós criarmos, porque isso vai a público. Alguém está nos assistindo e vai falar, opa, vai ter uma enquete lá, vamos correr, vamos mobilizar. Mas não é ali. Não é ali o local de votação, não é ali o local de querer ganhar ou não. Ali é o local de informação, de discussão, de apresentação de ideias. Então, é a minha sugestão. Eu acho que nós poderíamos, sim, analisar. Nós temos uma outra audiência pública a acontecer aí também. Poderia ser trabalhado isso com antecedência, né, sobre isso. Mas eu pediria, assim, realmente me preocupa na audiência pública. Eu acho que poderia ser até, inclusive, lançado antes da audiência pública, né, por outros meios, deixando uma condição mais aberta. A gente pode divulgar isso, mas seria até uma sugestão, poderia sair até uma sugestão, uma solicitação à mesa diretora que publique isso numa enquete no Facebook da Câmara. Isso eu concordo e aprovaria poder fazer isso, mas não sei se eles aceitariam, como é que veriam isso. Mas é só isso, eu acho que a audiência pública é um momento de informação e de discussão. A questão de votos ou tudo mais, eu acho que isso poderia causar um pouco de transtorno ali. Então, nós precisaríamos estruturar melhor. Não, aí, no caso que ela está falando, a enquete que está querendo colocar seria no Facebook. E você coloca no Facebook e os próprios vereadores linkam e compartilham. Colocando para compartilhar, então, Molina, você que pediu a inclusão, porque eu, na verdade, é uma opinião também minha. O vereador Zambrano tem opinião, eu tenho uma opinião também que tanto no site ou qualquer outro lugar que for colocar, vai ter dirigido. Vão pessoas que vão movimentar. São pessoas favoráveis, favorável à troca do feriado, vão direcionar, isso não tem dúvida. A comunidade Nossa Senhora da Soledade vai se movimentar também. Então, essa questão da enquete pode ser feita. A ideia do vereador eu achei espetacular, porque às vezes na própria audiência vão ter pessoas que vão estar indecisas, eu creio. Vou lá para, sei lá, eu não sei qual que é melhor. Eu tenho a tradição, mas tenho a religiosidade. Então, às vezes, nessa enquete escrita, poderia ter até um indeciso que sai. A questão da pessoa assinar e sair, ficaria uma pessoa própria para isso. Mas, essa é uma opinião também que acho que não influenciar em nada na audiência. Seria só um complemento para fazer o relatório final. Mas, se for também na internet, não tem problema nenhum. Aí o vereador tem opinião? Eu penso o seguinte, eu concordo com o Zambrana no sentido de que essa ideia, que pode ser muito boa, não está, talvez, com tempo hábil para ser melhor lapidada para essa audiência. Hoje é dia 23, e a audiência é dia 13, daqui 20 dias. 20 dias. Então, assim, nós não temos muito tempo para querer formatar uma ideia que, de repente, coloque por terra possíveis problemas, né, como alguns que o senhor colocou aí. Então, assim, eu estaria de acordo, de repente, a gente retirar essa ideia nesse momento e, de repente, pensar. Nós vamos ter a Comissão de Educação, né, vai estar daqui a pouco com outra audiência. Talvez, quem sabe, para essa outra audiência a gente pode pensar alguns mecanismos para viabilizar esse tipo de enquete na audiência, para ter um retrato daqueles presentes na audiência. Então, eu acho que a gente poderia pensar dessa forma. Vereador Fabrício, de repente, a gente aproveitar o tempo agora para trocar ideias com o nosso diretor legislativo, com o jurídico, enfim. E na próxima reunião, talvez, da Comissão de Educação, uma das próximas, a gente voltar nesse assunto. Voltar nessa ideia de como lapidar e como colocar para funcionar
essa ideia, quem sabe na próxima audiência. Colocaria assim. Está de acordo, vereador? Eu acho que assim, como o senhor colocou, vereador, eu acho importante realmente, mas é o que você falou. Eu acho Dá uma que lapidada. precisa lapidar isso. Eu acho importante essa condição, até realmente mensurar quem é que quis participar, quem não quis, né, acompanhar. Mas meu receio é justamente, precisa lapidar para poder ver como é que isso vai funcionar. Perfeito. Realmente. E certamente, em algum momento, vai ter que fazer pela primeira vez, Sim, não, cometendo alguns erros e aí... Sim, mas enfim. como tá, eu não tinha, né, a gente pegou isso para discutir agora, tudo mais, eu acho que o tempo é curto. Concordo. Então eu acho que é importante a gente começar já a pensar e discutir isso para Vamos deixar em aberto essa possibilidade para a próxima audiência, que vai sim, acontecer no sim. futuro próximo também. Sim. Beleza. Estando de acordo nesse ponto, presidente, eu colocaria o seguinte: quem sabe nós aqui da comissão emitirmos um documento para a mesa diretora, então, sugerindo que a Câmara, né, começasse, então, a se aproveitar desses momentos de reunião, de audiências, para também veicular esse tipo de enquete. Aí, com a explicação da Diolene agora há pouco aqui, qual que seria o caminho que me parece mais favorável? Havendo, então, a consulta à mesa diretora, a concordância da mesa diretora, a mesa diretora provavelmente vai procurar a opinião jurídica, legislativa e tudo. Se a resposta for positiva, nós teve o caminho técnico para se fazer, pela fala da Diolene, seria através do Facebook, realmente. Nosso site não tem previsão para esse tipo de enquete. Então, faria no Facebook e depois o resultado seria veiculado, então, no nosso site. Acho que é tranquilo, o Facebook tem a plataforma pronta para isso, né? E se fosse feita anterior às audiências, né, pode até ser apresentado nas audiências, discussão, alguma coisa, não sei, tem que avaliar isso realmente, como é que isso entraria. A enquete, né? talvez possa ser disparada 2 semanas antes da audiência e depois Sim. da audiência continuar rodando um pouco, porque a audiência em si pode trazer Uma mudança. à tona um pouco mais de interesse das pessoas, né? Aqueles que não votaram, foram na audiência e vão querer votar, enfim. Isso pode ser pensado mais com calma, mas acho que poderia partir de nós, né, Comissão de Educação, um ofício, né, uma solicitação à mesa diretora, Isso que eu falo. uma indicação. Não, eu não sei exato. se nem indicação, porque como está interna, a gente pode fazer internamente. A reunião geralmente da mesa é para quando? Nós vamos ter na próxima segunda. Próxima segunda? Então amanhã mesmo eu faço ofício, protocolo ofício, você discute isso, porque eu acho muitíssimo importante já começar uma coisa para a população até ficar sabendo. Porque eu acho que isso aí vai ter uma audiência, qual que é o seu voto, participe, e isso vai movimentando. Eu acho isso. Então eu vou, né, já vou sair, vou chegar no gabinete, já vou fazer o pedido para a mesa diretora para providenciar uma enquete para audiência pública ou providenciar uma enquete sobre o projeto. São coisas distintas que eu preciso saber. Não é para audiência pública, é sobre o projeto. É sobre o projeto. Até porque esse tipo de projeto é Mas um será que posicionamento, isso sim ou não. pode juridicamente? Então, aí ele vai consultar. Essa é uma Aí você quer- aí a mesa aí a vai mesa quer- diretora tá, que beleza. vai procurar saber. Porque, na verdade, esse tipo de projeto, ele é sim ou não. É um posicionamento sim ou não. Não, mas tem que né? ter o indeciso também, Não, que esse não, indeciso... Não, tudo bem. O Eu estou dizendo o indeciso seguinte, não é pode... aquele projeto que vai entrar com algumas outras discussões, alguma coisa assim. Então, assim, tem alguns projetos que são bem diretos, né, que podem ser discutidos. Eu acho que isso vai gerar, é uma questão interessante, uma discussão que vai acabar gerando uma normativa para quais os tipos de projetos acho que interessante. possam vir a fazer esse tipo de enquete, através ser de um uma meio coisa- oficial da Câmara. É um justamente, início. um oficial, É né? o início. É só para saber. Então, só para eu providenciar o ofício, pedindo à mesa diretora que elabore uma enquete. Só isso, depois vocês questionam com o jurídico. Beleza. Outra coisa que eu queria que me orientasse até pelo fato da programação, aqui está falando, né? Abertura oficial, palavra do presidente, palavra aberta aos vereadores autores do projeto, até 30 minutos, aí vai ser entre eles, os autores, os expositores, 10 minutos para cada expositor. Então, no caso, a gente já tinha combinado que seriam
2 expositores favoráveis e 2 contra. Aqui, palavra aberta aos cidadãos para perguntas ou sugestões. Aí me vem a dúvida. Essa pergunta vai para quem? Quem que vai responder? Qual o tempo que vai ter de resposta? Ou ele faz uma pergunta... porque aqui depois ele não está pedindo mais, depois encerra. Se é pergunta, não é discussão. É o que, na verdade? Para a gente ter orientação. A pessoa vai... Depois está falando que a pessoa, antes de tudo, é colocado uma... Aqui, ó, quer ver? Ó? Todo cidadão, ao fazer uso... Não, Ele fala no artigo 11 aqui, do tempo de participação. Não, artigo Isso, 11? o tempo de participação. Antes dele, que o senhor colocou... Não é nem isso, não. Aqui, o cidadão que desejar se manifestar por meio de perguntas ou sugestões deverá se inscrever em formulário próprio no decorrer da audiência. E a chamada obedecerá à ordem de inscrição. Ou seja, a pessoa que vai falar vai ser na audiência que vai pedir, mas ela aqui está falando perguntas, para deixar bem claro. É uma pergunta ou a sua opinião? É uma participação. Então tem que tirar perguntas ou sugestões aqui. Peraí. Na verdade, desejar se manifestar por meio de pergunta ou sugestão aos expositores. Ou seja, o que eu entendo é o seguinte, e ele vai perguntar para um expositor, vamos supor, sei, por que o senhor acha que é tão importante ser tal dia, o feriado? Você pode direcionar para qualquer um. É uma pergunta. Sim, mas ele pode chegar lá e falar, olha, eu quero fazer meu apontamento aqui. Eu sugiro que o feriado mantenha como está. Ou eu sugiro que o feriado, é uma sugestão dele, ele está dando a opinião dele. Meu nome é Ricardo e quero agradecer essa audiência pública, eu quero dizer bem claramente que eu sou a favor de tal coisa. Sim. Ele usou a palavra, pronto, é uma sugestão dele. Eu estou falando a pergunta, porque aqui no cronograma, se a pessoa fizer uma pergunta, ela vai ser direcionada a quem? Aos expositores. Então, aos expositores... Está aqui, aos expositores. Dentro do tempo da pessoa. Porque senão uma pessoa faz o seguinte, ela pergunta, eu quero saber por que o senhor acha isso importante, mas eu sou contra, tal, e começa a falar. Aí ele começa a falar, e ele gasta 5, 6 minutos falando. Ele já fez uma pergunta, mas isso que eu quero saber. Não, aí você tem, aí a pessoa tem que contar. Falou, o expositor é no tempo. Não, só para ficar... Não, eu entendi agora o que você falou. Ele tem, vamos lá, 3 minutos para fazer a pergunta dele. Aí o expositor tem que responder, sim. Mas aí eu entendi. Se vai extrapolar isso aqui. Se o pessoal da comunicação puder nos ajudar e responder sobre isso... Só faz sentido se for opinião, sugestão... Só faz sentido uma pergunta nesse momento aí... Se dentro dos 3 minutos ele fizer a pergunta e a pessoa responder. E ceder a palavra para a pessoa que vai responder, e dentro dos 3 minutos. Até porque a pergunta é uma questão direta, né? Não deveria gastar mais que 1 minuto, 2 minutos. Eu não sei, é só questão disso. Eu não entendi o que você falou. falou. A pergunta é para o expositor e a resposta, ou a pergunta é direcionada com a resposta dentro do tempo. Porque a questão da pergunta eu fiquei meio assim. Ele não tem aqui falando sobre isso, realmente. Eu tenho uma outra questão, já que a programação acho que é o mais importante para a gente conversar aqui mesmo, né? Eu tenho em dúvida se esse padrão aqui, nós podemos sugerir alterações? Ou não? Eu entendo que sim, desde que a gente pactue aqui, né, em relação a... Porque olha só, que não altere eu não sei se é estrutura. Positivo esse tempo todo para os autores do projeto. Me parece que era mais positivo que tivesse um tempo maior para os expositores. Eu concordo. Eu acho que poderia ser... E eu acredito que nem todos, que são, acho que quantos? 5? 7? Não sei quantos são os autores do projeto. É que, na verdade, até o Molina falou uma questão preocupante. O tempo dos autores do projeto, nós não estamos lá para fazer alavanca política, nós estamos discutindo o projeto. E nem a defesa. E nem a defesa. Então, esses expositores, né, os autores do projeto, são todos a favor da troca. Então, eu acho que fica uma coisa... Poderia colocar, então, dar 5 minutos para um dos signatários, escolhido entre eles, usar a palavra. Até para falar o porquê da audiência pública. E aí, na mesma linha, eu questiono também essa palavra aos demais vereadores. Vai ser falado por mim. O porquê? Não, desculpa.
A Diolene está aí, ela pode explicar. Vamos lá. Palavra aberta aos vereadores, autores dos projetos. Geralmente, na outra audiência que eu participei, o autor do projeto ele vai falar um pouco do projeto dele rapidamente. Né? Não é uma questão de 5, 10 minutos. Mas como o vereador Fabrício colocou, se vários usarem, são 30 minutos. A minha lógica, eu comum com ele, que seria um deles para falar, né, o porquê. Por que eles colocaram o projeto? Então, por que foi? Porque eu acho importante a volta do feriado. Pronto. Né? E aí eu concordo com o vereador Fabrício que poderia ser menor. E talvez seja um escolhido entre Eu acho que eles. o vereador Molina também pensou nisso, que eu acho muito, vai ser muito Só maçante. perguntar para a Diolene se essa estrutura de tempo pode ser alterada. Pode. O diretor Luiz Gonzaga deixou claro que isso era uma definição da comissão. Nossa. Todo edital vai ser uma definição nossa. Isso aqui é só um esboço Isso para tem esse padrão, Tem um mas padrão, essa é. questão de tempo é uma definição da então comissão. sim, podemos tirar o artigo 9º, é só para... Até porque cada projeto tem uma característica. Eu acho Exato. que isso aqui tem que ser aberto, de fato. Então, olha só, vamos lá. Eu questiono, então, essa palavra aberta aos vereadores, autores. Me parece que 30 minutos é muita coisa para que, sei lá, 5 autores dividam lá 6 minutos para cada um. Que é bastante. É muita coisa, eu acho que ficaria repetitivo, cada um ia falar talvez a mesma coisa. Me parece mais útil que aumentasse o tempo dos expositores. Outro ponto, que aí, na mesma linha, eu questiono a palavra aos demais vereadores presentes na audiência. Vamos supor aí, metade dos vereadores assinaram o projeto, a outra metade não assinou. Aí nós vamos ficar lá. Queira participar. Aí nós vamos ficar lá com... Obrigado, gente. Aí nós vamos ficar lá com os 7... vai acabar sendo um debate dos 7 vereadores que assinaram o projeto, cada um quer já deixar claro a sua posição, eu sou favorável, eu assinei por causa disso, tal. E depois os outros que não assinaram vão querer também dar a posição deles. Não é esse o objetivo. A audiência, a gente está lá para ouvir mais do que falar. Né? Essa parece que tem que ser a nossa tônica ali. Né? Então vamos colocar nesse ponto, aumentar a palavra dos expositores e fazer e colocar a palavra aberta para perguntas, sugestões e depois as respostas dos expositores. Pode ser assim? Faz toda pergunta ou faz pergunta e resposta? Porque a gente pode fazer isso. Ir virar um debate, mas sem nós vereadores. Vamos por partes, então. Vamos lá em cima primeiro, presidente. A questão da palavra dos autores, então nós já definimos que vai ser reduzido. A palavra do Dos autor. autores. Vai ser um dos autores. Ou então representante. deixa aberto, né? Mas põe menos, põe 10 minutos. Porque, vamos supor, pode ser que tenha 2 autores que queiram dividir a palavra. São 7? Eu colocaria 2 minutos. Não. 2 minutos apenas? Não, 2 minutos para cada um, se forem mais pessoas. No caso, 10 minutos, é que a gente está colocando o preço. Aí só como eu vou presidir, no caso, e aqui está falando que eu tenho, dá até autoridade, né, para mim, na hora é muito fácil colocar. Bom, vereador Fabrício, deixa eu pensar alto aqui, e aí a gente tenta delinear uma proposta. Olha só, imagina que fosse 10 minutos aberto aos vereadores autores do projeto. Tá certo? Imagina que a palavra aos demais vereadores presentes também fosse 10 minutos. 10 minutos para os autores e 10 minutos aos demais vereadores. Lá em algum momento... 40 minutos. Não, sim, estou falando que ganharíamos 40 minutos. De cara já ganhou 40 minutos. Não, ganhou 30, né? É 30, desculpa. Ganhou 30 Os minutos. vereadores é 10. Agora, veja bem, aí, vamos supor que esses 10 minutos do autor do projeto, só um vereador quer fazer uso da palavra e ele usa 5. Esses 5 já pode ficar um banco de reserva. Sim. Ganhamos 5 minutos. Os demais vereadores, de repente nenhum quer fazer uso da palavra. Ganhou 10. Ou se 3 quiser fazer uso da palavra, 3 minutos para cada. Né? Divide entre eles. Ok. Bom, já ganhamos tempo e ganhamos essa possibilidade até de fazer um banco de minutos aí. Aí a gente tem, na sequência, né, depois desses 10 minutos dos vereadores, nós temos os expositores. Sim. Vamos reduzir.
Aí aquela condição seguinte, né, como ficou, são 10 e 10, não é mais 30 e 30, não é isso? 30 e 20. Era 30 e 30, é 30 e 20, agora é 10 e 10. Se tiverem 10 vereadores para falar que não sejam autores, cada um tem 1 minuto. É? Muito bem, aí o presidente que vai coordenar isso. Sim. Agora, outro... Os expositores, apesar que 10 minutos para falar, eu acho que é muito tempo. Então pode deixar assim, para a gente depois transformar o tempo hábil para perguntas e sugestões. Que eu acho que é o mais importante, é o debate veja, da olha população. Só, nós poderíamos incluir aqui, antes do encerramento, deixar esse tempo aí, ó, nós ganhamos 30 minutos aqui. Sim. Deixar Aí em o aberto cidadão, para o justamente cidadão para tem isso. 40 minutos. Ou a gente amplia do cidadão para 60 minutos, já aproveitando parte que a gente ganhou, ou, se deixar assim, poderíamos incluir aqui, no final, um outro momento. Vamos supor que esse outro momento ainda tem 20 minutos aqui, porque nós ganhamos lá, né? 30 minutos, nós ganhamos 30 lá. Esses 30 minutos que nós ganhamos lá atrás, poderia agora ser preenchido com a possibilidade de algum expositor ou de algum autor responder alguma pergunta que eventualmente surgiu. Mas é justamente isso que eu estou falando. Dá esse tempo total, de 40 minutos ou 60 minutos, independente, para esses questionamentos. Porque o que a gente está falando? Cada pessoa ia falar. Ele ia falar, vereador Molina, por que isso, isso? Aí você ia dar resposta. A pessoa não estava incluído isso. Agora, nesse ponto, a gente pode abrir um debate de quase 1 hora, tranquilo, sem preocupar em nada. Até pelo fato que nós não sabemos como que vai ser. Então, acho que isso abre uma discussão tranquilo, já avisando a todos os representantes, tá, e vereadores presentes que pode ser questionado. Tem que ter isso. Questionado, não entendi, presidente. A pergunta. Não, pode haver Direcionado. pergunta. Sim. Então, não. Mas é porque, na verdade... É uma audiência pública. Exatamente. O questionamento, como audiência é para informação, é justamente isso. Olha, o senhor falou uma coisa ali que eu queria entender, eu não entendi. Entendi. Queria que o senhor me explicasse. Aí, né... Ele pode direcionar quem quiser. Aí ele vai querer perguntar para o padre. Então, mas mas é isso que foi feito, como está sendo feito, de tirar ali... Dá tempo de... Dá tempo de você agregar mais esse Lógico que vai ser mediado. Lógico. Exato, eu ia falar isso. O presidente vai mediar isso aí. Ele vai ter que... Não. Na hora que ele... porque pode ser, vamos lá, pode acontecer que não apareça Não tem ninguém, acabou, Tem todo isso. mundo levanta e Pode vai embora. aparecer que ele vai chegar lá, vai chegar lá, olha, tem 35 perguntas. Aí eu vou pedir para o pessoal que vai usar a palavra aqui, né, que faça de maneira rápida, porque nós temos muitas perguntas. Aí ele vai mediar isso, Aí se a pessoa, o expositor, começa a falar demais também numa resposta, vou pedir para o senhor ser mais direto nas respostas. Então, essa é a mediação do presidente. Eu acho que, como o senhor sugeriu, ganhamos bastante. E a minha sugestão é a seguinte, ganhou 30 minutos, né? Colocaria aqui... No final, 60 minutos. Põe até 70 para acabar às 9h30. Eu penso que aqui não pode ficar 70, pelo seguinte, aqui é um parâmetro importantíssimo para a divisão dos minutos. Se tiver 40 minutos, do jeito que está aqui, se tiver 40 minutos aqui, do jeito que está previsto, tá? Vereador Zambrana, e tiver 40 inscritos, o presidente já sabe que é 1 minuto para cada um. Percebe? Se a gente põe 70 minutos aqui, tiver 35 inscritos, a conta é 2 minutos para cada um. Só que nós estamos querendo aproveitar esse tempo ganho para que os expositores ou autores tenham tempo no final para dar uma resposta. Então não pode ficar nesse item aqui. A palavra aberta aos cidadãos, eu penso que deve ser mantida 40 minutos, ou então aumentar um pouco. Nós teríamos que criar um item a mais aqui. O item criado seria algo como tempo de resposta dos expositores / autores. Né? Entende? Uma pergunta só. O que foi dado aqui para a gente é parte do...
O regimento interno. Então Então, aqui a gente tem que pode até colocar, sugerir... mudar totalmente o que a gente está isso que eu ia falar. pensando. Não, eu só ia falar isso, que o vereador Molina colocou é importante, sim, a resposta do expositor a um questionamento, né? Mas não existe no regimento interno, lá no item C do artigo 135, item C, né? Mas aqui está falando de Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, hein? 136. Câmara Municipal confundirá a participação de autoridades quando a matéria for discutida, a 5 minutos escritos. Tá. Convidados convocados. Os interessados, 3 minutos, havendo entre convidados ou 16. convocados. Tá. Ele faz uma divisão dos minutos, né? Mas não Aqui tá cai, colocando na bem claro. situação que o vereador Molina está falando, que realmente não tem. Quanto é o tempo? Qual é o tempo de resposta, né? Não existe. Eu acho o seguinte, para a gente finalizar essa discussão, seria o seguinte, aumentar para 60 minutos, tudo bem? Mas quem vai ajudar nessa mediação, acho que a comunicação vai ajudar o presidente nessa mediação. Tem 10 questionamentos, tem 40. Até porque quando começam a lerem os questionamentos, alguns desistem, porque às vezes é repetido o questionamento. Então, quem vai, no momento ali, definir questão de tempo e orientação é a comunicação junto com o presidente. Fala, olha, está caminhando bem, não está caminhando, precisa ser mais ágil, ou tem perguntas que foram já respondidas. É o que pode acontecer. Eu acho que só no momento, mas eu acho que é ótimo reduzir essas palavras e aumentar em 60 minutos. Eu acho que seria isso. Eu só me perdi, que eu estava lendo. Qual que foi a questão, a pergunta que você fez? Qual seria o tempo da resposta? Da resposta. Não, estaria dentro da... Isso é fácil mediar. Eu acho isso fácil mediar. Tendo o tempo total dos questionamentos, vamos voltando. 5 minutos do presidente, 10 minutos dos autores, 40 minutos dos expositores, 10 minutos para os vereadores, e aqui colocar 60 ou 70 minutos nessa... 60 minutos, não precisa nem alterar aqui, nessa palavra aberta. Então, eu acho isso... A questão da pergunta e resposta é só verificar os inscritos, não precisa falar o tema, né? Aqui está até colocando o tema, acho que não precisa colocar, só precisa colocar os inscritos, né? Deverá escrever em formulário próprio no decorrer, por meio de perguntas e sugestões. O artigo 10º. Então, eu estou concordando com vocês. Ok, nós ganhamos 20 lá na palavra dos vereadores, ganhamos 10 aqui nos outros vereadores, ganhamos 30 minutos. Aí, 20 desses 30 minutos, nós estamos alocando a palavra aberta. 40 aumenta para 60. Joia. O que eu estou entendendo é que seria útil criar um item a mais aqui, que agora, nesse momento, tem 10 minutos. O que seria esses 10 minutos? Esse item a mais seria o quê? Considerações finais. Por enquanto, ele está 10 minutos. Se os vereadores, autores, lá no início, não utilizar os 10, utilizar só 5, por exemplo, Já aumenta. o presidente já está computando aí. Aquele 10 lá do final já ganhou 5. Se os demais vereadores também não usar os 10, por exemplo, sobrar 5, ganhou mais 5. Chega no final, o presidente tem 20 minutos ali, ou os 10, né, se não tiver ganho nenhum, para ele administrar com essas possíveis necessidades de considerações finais. Vamos supor que uma pergunta surgiu com frequência em alguns dos oradores, né, dos cidadãos que fizeram uso da palavra, alguma pergunta recorrente lá, que um dos expositores vai poder responder. O presidente vai administrar esses 10 minutos que sobraram no final, dando, 5 minutos para o expositor X poder responder a pergunta A, B e C, que foram feitas ao longo da noite. Os outros 5, de repente, para um outro expositor. Mas o item considerações finais, que eu acho, só complementando, é isso. Lembra? Susto. Essas considerações finais, eu acho meio... Porque vai dar a palavra para alguém, vai dar palavra para alguém, vai dar palavra para um vereador falar,
Eu acho que não tem, acho que é mais fácil usar esse tempo no próprio debate. Não é debate, não. seria Uma debate, pergunta e a resposta. discussão. Exatamente. É uma discussão que eu entendo o seguinte: discussão não é aquela questão de peleja, de brigar, no discorrer das situações ali, em sanar as dúvidas, né, os posicionamentos e tudo mais. Eu acho que, a questão de fazer alguma questão, uma palavra final, eu acho realmente não há necessidade, porque assim, os expositores já falaram tudo que tinham que falar. Depois eles se colocam à disposição para a parte pública, inclusive para os próprios vereadores, a responderem algumas perguntas, né? Ou seja, para informar. O maior questionamento é que se houver muitas perguntas, é o tempo. Mas aí cai naquela mediação que eu falei, né? Se pegar um expositor muito prolixo, como eu, vai gastar para responder 10 minutos uma pergunta. Aí ele tem que entrar, o presidente vai ter que entrar e falar: vou pedir para o senhor ser mais direto, né? Agora, eu acho que assim, o ganho de tempo na discussão foi muito importante, como o senhor colocou, e foi muito bom. Essa discussão. Eu acho melhor colocado que considerações finais. Porque as considerações finais. Eu acho que fecha desse jeito. Eu não acho fecha que aqui, tem. desse jeito. Porque as considerações finais pode gerar até mais questionamento. Daqui a pouco você faz uma consideração final, o vereador de lá pode fazer outra que não ficou muito bem, assim, tipo, atacando alguém. Pode acontecer isso no meio, não tem nem dúvida. Então, acho que encerrou por aí. As perguntas podem ser diretas e encerra por aí. Tá bom? Acho que não tem mais nada a colocar, não, né? 10:60. Isso é tranquilo. Então, a retirada do artigo 9º, a troca, então, da palavra aberta aos vereadores, 10 minutos. Diminuir também a palavra dos demais vereadores para 10 minutos e aumentar para 60 minutos, então. Correto? Acho que não tem mais nada. Não, a enquete eu vou providenciar o ofício como comissão, já vou protocolar para a reunião de segunda-feira. Então já pode colocar com o edital, só mudar isso. Acho que não tem mais o... E outra coisa só que... Então já está garantido a parte sua, não, a parte dos expositores, os dois já está encaminhado, vereador Molina também já está encaminhado. Foi tudo você que encaminhou. Então tá bom. E já deu o retorno do ok? O bom seria se tiver o retorno, porque sempre seria equalitário. Se a pessoa não... Para não ter Eu sei que um dos expositores estava com um problema de saúde. Eu só vou confirmar essa situação, né, para que possa até então a gente já informar e outra pessoa possa ocupar. Tá? É só para colocar isso, para não deixar sem estar igualitário. Vai ser pé de igualdade, vamos dizer assim. Isso a gente não vai deixar acontecer, não. Vai estar tudo realmente. Foi essa informação que chegou a mim, né, uma questão de problema de saúde, que eu quero só confirmar. Mas até então, sem problemas nenhum. Mas vai ser, se não for aquela pessoa, ela pode ser outra pessoa, pela parte que do a favor ou contra. Ok. Mais alguma coisa, vereador Molina? Então, nada mais havendo nada mais havendo tratado, declaro encerrada a segunda reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Uma boa quinta-feira, um bom final de semana a todos.